Então, cheio, mostrar sua própria vista. Muito bem. Então, a gente vai começar com o nosso texto. Obrigado. Margareth já está com o livro, não? Demorou, mas chegou. A gente ainda tem alguns casos que estão precisando de que a gente está esperando, mas estamos atentos. A gente parou na apresentação. Eu vou abrir aqui o texto. Hum, não é isso. Tum, tum, agora. Ok. Ok. Quem pode ler? Eu posso. É em mais talvez? Isso. Mas talvez essa realidade em que acreditamos não seja bem o que parece. Talvez as respostas venham e vão em tamanha quantidade, tão rapidamente, que ficamos cegos pelos flocos de neve brilhantes dessas representações que reforçam a validade do eu e do o. Quem sou eu? Estou aqui, agora, inspirando e expirando. Vivo. Para quem e com quem isso está acontecendo, se apenas fizermos uma pausa e abrirmos um espaço antes de contar uma seleção do nosso vasto repertório de respostas, então descobriremos o espaço no qual somos revelados a nós mesmos. Isso oferece um vislumbre do rosto que tínhamos antes de nascermos dentro da matriz de conceitos. Esta é a base do nosso ser, a base de tudo que vivenciamos, incluindo esse nós mesmos. Obrigado, Madá. Então vejam, hum, apesar de haverem muitos pensamentos sobre o aqui e agora, todos eles são a pura criatividade da vacuidade. Eles não estabelecem nada de definitivo. Eles apenas permitem que conexões elas mesmas, criatividade da vacuidade, também sejam realizadas. E então a gente descobre palavras para o frio, para a experiência de ter frio, palavras para a experiência de ter calor, e isso é muito importante. A experiência que é temporária, que é única, que não é absoluta, passa a ter uma palavra que é temporária, que não é única, que é única, que é contextual, não existe palavra sem contexto, né? Não existe palavra sem linguagem, sem língua nem linguagem. Então você está diante sempre da expressão da vacuidade. Não há outro lugar. Tudo que você pode dizer, descrever sobre si, sobre o outro, é apenas essa essa gama ou essa esse esplendor, essa radiância da vacuidade. Logo, não há o que não entender, não há onde chegar.
Não há o que agarrar. Quando a gente entra no caminho por Shamatha, e muitos de nós temos muita privação emocional, parece que você tem que estar em Shamatha, você tem que falar a partir de Shamatha, você tem que trazer uma voz de Shamatha. E com isso você se distingue do mundo. Com isso você tenta introduzir uma zona de controle no mundo. E na verdade o seu inferno vai ficando cada vez mais sofisticado. Porque a antípoda do controle é o descontrole. Então, isso são estratégias de fixação. Existem estratégias de fixação poderosas, existem estratégias de fixação apegadas, existem estratégias de fixação depreciativas, invejosas, raivosas, vitimistas, heróicas, críticas. Nenhuma delas consegue estabelecer o senso da verdade, porque a verdade não é fixada. Os nossos colegas das outras tradições, eles só conseguem chegar em algum lugar porque eles dizem, a Bíblia disse. Ok? É uma questão de autoridade, então. Quem grita mais? Para nós, isso não tem muita importância. A gente precisa do critério da experiência. A gente precisa se perguntar sobre a natureza da experiência. E o que James faz é isso, né? Questione a natureza da experiência. Onde quer que você busque há algo definitivo, há um sentido definitivo. O fato de você se definir várias vezes como uma pessoa boa não diz muito sobre você, né? O fato de você se dizer várias vezes uma pessoa negativa, uma pessoa crítica, não diz muito sobre você. Talvez você chame atenção nas suas relações pela sua bondade, pela sua criticidade, pelo seu rigor, pela sua falta de controle. Ok? Mas sua natureza não é sobre isso. Sua natureza é a vacuidade em movimento, a vacuidade em expressão, a liberdade das muitas coisas, das muitas experiências, das muitas sensações, das muitas palavras, das muitas percepções, todas elas sem estabelecer nenhum sentido definitivo e sem negar o que são. A gente pega a Evocação de Samantabhadra, é muito interessante porque vocês vão ver, ele vai descrevendo o processo, aí ele diz, e isso é o desejo, nem descarte, nem abrace. Porque se você está numa relação e o desejo vem e tá tudo bem, a coisa vai fluir de forma tranquila, né? E aquilo vai se dissolver por si mesmo. Mas se você tá pro desejo ser um problema, há algum problema, alguma questão entre ti e o objeto do desejo. Então, nesse momento, ele diz: se isso é fonte de sofrimento, olha para aquilo que parece ser forte e intenso e reconhece que isso é apenas a expressão criativa de tudo, como tudo é a expressão criativa. Ah,
E agora você tem duas coisas. Você tem algo que parece ser desejo, mas uma vez que faz parte de tudo, e tudo está aqui, com a criatividade da vacuidade, ele passa a ser inofensivo, no sentido de que ele apenas é o que é. Não é a tua verdade que está projetada nele. Que as emoções, elas, quanto as emoções, elas têm aspectos familiares, elas têm aspectos transgeracionais, elas têm aspectos de intimidade, né? Eu sou isto, eu sou este desprezo, eu sou este orgulho, eu sou isto, né? Então você, se você puder ver que aquilo que surge é apenas tudo, então, uau, a coerência passa a ser mais tranquila e não é uma luta contra as emoções ou contra as partes que sentem emoções. Pode seguir, mandar. É o desejo, né? Uhum. O desejo de ver com novos olhos, de ver sem a opacidade da suposição e projeção, é a base do budismo. 2.500 anos atrás, o mimado e protegido jovem Siddhartha, aquele que se tornaria o Buda, aventurou-se ao sair dos jardins de prazer para os quais havia sido criado. Ele encontrou coisas que não combinavam com o que lhe haviam dito. Ele viu uma pessoa doente, uma pessoa idosa, um cadáver e um andarilho. E o Em busca da verdade. Essas visões interromperam as histórias com as quais tinha crescido, e ele percebeu que havia mais coisas na vida do que pensava. Ao questionar as respostas prontas e as crenças que o haviam sustentado, Siddhartha sentiu o vento fresco da liberdade. Saiu de casa em busca do sentido da vida e da origem do sofrimento. Partiu em uma jornada e, ao fazê-la, ocupou o seu lugar na longa fila de viajantes da jornada do herói e viajou aqui e ali, sem parar, encontrando novas ideias, novas formas de yoga e austeridade, cada vez mais, até que finalmente se cansou. Isso não tem fim? Buscar o fim da estrada sem fim serve apenas para estender nossa jornada além do horizonte. Só um minutinho, Amanda, obrigado. Então, aí vocês vão ver uma coisa muito interessante, Siddhartha. Quando você tem partes fixas no heroísmo, você vê a história de Siddhartha e diz: é isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando você tem partes depreciativas, você vê a história de Siddhartha e diz: eu nunca serei capaz de fazer o que ele fez. Quando você tem partes críticas, você diz: está vendo? Não, o mundo é muito difícil, as pessoas são muito difíceis. A experiência de Siddhartha é de alguém que está em contato com o outro, o doente, a pessoa idosa, o cadáver e o andarilho. São experiências radicais de contato, não conceitual. Experimenta adoecer para ver, experimenta envelhecer, experimenta morrer, experimenta buscar a verdade. Aí sim a gente encontra, né, algo radical. Então, essa experiência, quando você simplesmente para na prática, qual é o objetivo disso? É apenas entrar em contato com a experiência. Qual experiência? Isso que se chama visão, isso que se chama audição, isso que se chama pensamento, isso que se chama ou mentação, como atividade mental, isso que se chama percepção. E tudo isso
é apenas a criatividade da vacuidade. E que se chama sensação interna, né, de si. Uma vez após a outra, há apenas isso. Então, quando o Siddhartha ele cessa essa busca frenética, que é a busca de não ser ele cessa a intenção de ser uma figura espiritual. É aí que que a porta dele se abre. Ele cessa a busca de um conceito sobre si. Pode seguir, mandar. Então, ele se sentou sob a árvore bore e não fez nada. Muitas coisas aconteceram. Visões excitantes, visões assustadoras, todos os tipos de estado de espírito e sentimentos, todos os constituintes de seu senso de identidade. Mas ele apenas permaneceu sentado. As experiências iam e vinham, e ele ainda estava lá, não como a construção narrativa que julgava ser, mas como a presença aberta que ilumina tudo, sem ser algo que possa ser apreendido. Ele estava assentado na base da experiência, como aquele que ilumina a experiência, que, por sua vez, não é em si uma experiência. Isso está além dos conceitos. Pode ser vivido, mas não dito. Então, veja isso. Não é isso que a gente está falando aqui. Você não chega aí com uma busca conceitual, identitária, budista, o que quer que seja. Porque a vacuidade não tem um rótulo. As expressões da vacuidade são infinitas. Quanto mais experiência e contato com o Dharma, melhor. Quanto mais contato com o Dharma e mais controle, mais tensão. Mais um personagem está sendo construído. Pode seguir, madame. Essa é a fundação de todas as escolas e métodos de budismo. O budismo não é um caminho de dogma, pois não há nele nenhuma indicação de que crenças sobre alguma coisa sejam suficientes para o despertar. Adotar uma nova identidade e se tornar um budista não é o mesmo que ser um Buda, desperto e presente. Obrigado, madame. Isso é muito interessante a gente perceber, né? Se você vê que você tem uma tendência heróica, desconfie de tanto esforço. Se você vê que tem uma conduta, que você tem uma posição mais crítica, desconfie de tanta oposição. Se você é mais carinhoso e tudo é lindo, desconfie de tanta fofura. Isso é só um impulso, não é tua natureza. É um vício. O ensinamento não é para que você continue a sua projeção traumática, egóica. Não é sobre isso. É para que você reconheça que não há uma verdade definitiva em lugar nenhum. Que tudo faz parte da criatividade, da vacuidade. Ah, mas isso não vale. Aí vem aquelas perguntas mas aí um assassino? Não, eu faço o que com o assassino? Eu mato o assassino? Mata, mata, mata. Assassina o assassino, né? Faz sentido isso? Não, não faz.
Está dentro da ética. Dentro da ética, o aspecto relativo é mais importante, não o aspecto absoluto. Se tá frio, coloca uma camisa. Se tá quente, tira a roupa. Se quer amor, abre o aplicativo. Vai pra festa. Vai dançar. Se quer mais calma, vai pro retiro. Mas há espaço para tudo. Há espaço para quem quer ir pra festa. Há espaço para quem quer ir pro retiro. Nada contra quem vai pro retiro. Nada contra quem vai pra festa. Essa pessoa tem tudo contra. Ela tem tudo contra, né? A gente não é sobre, a gente está aqui para buscar a verdade. A verdade não tá, nem exclui, nem a festa, nem o retiro. Quem quer ler agora? Obrigado, madame. Posso ler? Por favor. Tá escutando? Sim. Onde que é mesmo? Ah, Quero os pensamentos em que confiamos. ok. Quer os pensamentos em que confiamos sejam egoístas ou altruístas, mundanos ou espirituais, eles podem operar como um véu, impedindo a abertura do ser. Quando nossos pensamentos são o limite da nossa experiência, giramos dentro da aparente facticidade do que encontramos, fazendo escolhas com base em nosso senso de quem somos. Eu sei do que gosto e gosto do que sei. Dessa forma, nosso potencial é limitado, porque tanto o objeto, que é aquilo que encontramos, quanto o sujeito, que é aquele que encontra, são definidos e desenvolvidos dentro da nossa narrativa habitual. Damos existência a nós mesmos e ao nosso mundo através do pensamento e da fala. Obrigado, José. Uma coisa interessante, veja, nós não só damos, como retiramos nascimento. Destruímos uma pessoa nesse mesmo lugar. Som- somos, é difícil, né, pegar alguém que não tenha sofrido a partir das definições sociais, raciais, de gênero, de sexualidade. É muito difícil. Que força tem um nome? E que força tem negar a dignidade de um corpo ou de uma diversidade, seja ela qual for? Então, isso está no aspecto relativo. Relativamente é bom você saber o fato de mamãe ter amado mais Beltrano do que você. Como isso te mexeu contigo? Isso é muito importante. Relativamente é importante saber ser um homem ou uma mulher gay, o que é que isso te trouxe nas tuas relações? Ser um homem negro, uma mulher negra, ser uma pessoa trans. Claro que isso é importante. Ser uma mulher numa sociedade machista. É claro que isso é importante. Isso só não te define em termos absolutos. Mas isso não é uma desculpa para que a gente passe por cima dos aspectos, dos aspectos relativos. Não é uma desculpa. Relativamente, perceba, perceba o privilégio da branquitude, perceba o privilégio do machismo, perceba como é o efeito da gordofobia na sua vida, isso tudo. Isso tudo é muito importante a gente saber. E quem diz que isso não é importante, geralmente é, é um homem branco.
ou uma pessoa muito alinhada com isso. Isso é o aspecto político, lúcido, ético, que é muito importante, né? Por quê? Porque a gente faz o voto de trazer menos sofrimento para o mundo. Mas no Dzogchen, quando você vai fazer sua prática, tudo vai vir. Vai vir as vezes que você foi oprimido, oprimida, e as vezes que você oprimiu. Quem é você, afinal? E às vezes que. E milhares de outras coisas que não tem nada a ver com isso. Você, como uma casca de cebola, tenta encontrar a verdade definitiva sobre si e você não encontra. E tudo aquilo em ti que acha que chegou num lugar de verdade sobre ti é uma fixação. É uma fixação. É apenas mais uma capa que ainda vai cair. Então você é tanto a ferida quanto a médica, o cuidador, quanto o agressor, a agressora. Não há ninguém nessa vida que não tenha machucado muito outro ser. Ninguém. Nem que seja uma formiga. Nem que seja pegar uma borboleta e tirar as asas dela para ver como ela fica. Interessante. Isso somos nós. Com base nisso, relativamente todos os aspectos que um ser se sinta oprimido são importantes de serem considerados. Porque isso amplia a visão. Amplia a visão. Mas, se você está fazendo a sua prática, faça, porque tudo surge e tudo sai. E tudo cai. Acho que tudo surge e tudo vai, né? E tudo surge e tudo cai, né? Tudo cai. Não sobra nada. Por quê? Porque não há nada. Você sempre está na expressão maravilhosa. Alguns textos usam essa palavra. Eu demorei a entender, mas depois. Intoxicada. A verdade intoxicada. Que é, uau! Não há outra coisa que não a expressão criativa do que a gente chama de nada. Pode seguir, Gessé. Essa imersão nos nossos pensamentos, sentimentos, memória e assim por diante, quando usada como forma de atribuir significado e valor, faz-nos viajar indefinidamente, sendo, sendo cada aparente destino final revelado na chegada apenas como uma forma diferente de movimento. Essa parte também é muito linda, porque assim, ai, mas ali eu passei tantos anos. Ok, tudo bem. Ah, mas eu perdi. Ah, fizeram isso comigo. Ok, ok. Eu passei tanto tempo dentro de uma relação abusiva. Ok, foi o tempo que deu. É, foi duro. Mas olha onde você tá agora. Porque às vezes a gente se critica como se a gente tivesse querendo chegar no pódio e alguém não deixou. E na verdade, não há pódio. Aqui não há. Socialmente, a gente pode fazer várias interlocuções sobre isso. E subjetivamente é importante que se faça. Mas para olhar para a tua existência, se sentir uma perdedora ou um perdedor
um devedor, uma devedora, ou que as pessoas têm dívida contigo, ou tu tem dúvida com elas, isso pode ser muito duro, muito duro. Então, esses lugares são posições fixas. A gente pode passar muito tempo se furtando de uma relação verdadeira com aqui e agora por causa de conceitos. Sim, é verdade que o fato de eu ter nascido, né, um homem gay, isso me deu várias limitações em relação a algumas pessoas. É verdade. Ou deu várias coisas, né? O fato de eu nascer mulher numa família machista, o fato de eu nascer um homem negro, uma mulher negra. É claro que sim. Mas se eu deixo isso entrar aqui, são outros 500. Eu continuo sendo a expressão criativa da vacuidade. E isso ninguém vai me tirar. O aqui e agora continua sendo a expressão criativa da vacuidade. E isso ninguém te tira. Então é aí que a gente vai, né? Tipo, não é não lutar, não é não agir. A gente age, a gente luta, sim. Com certeza. Né? Mas a gente não abre mão da verdade. Da verdade sobre o que é o aqui e agora. Tal como é fora, é dentro. Tal como é dentro, é fora. Vazio. Vacuidade criativa. Só isso. E isso é tudo. E é muita coisa, né? Então, sempre diante disso. Pode seguir, José, por favor. O ego nasce da ilusão de separação, da sensação de que o eu está separado do ambiente. Ele se mantém, então, através da identificação de opções e fazendo escolhas com base em um ou outro, em vez de ambos. Ele se molda, decidindo o que é certo ou melhor, o que deseja e o que tenta evitar. Essa escolha é incompatível com o todo, com todas as coisas. As escolhas são feitas em termos dos nossos interesses específicos, das nossas preocupações. Elas se baseiam na parcialidade, em achar que alguns aspectos particulares do espaço são melhores do que outros. Não apenas mais úteis, mas melhores. Ver alguns aspectos do ambiente como intrinsecamente melhores do que outros confirma a hierarquia de valores. E encontrar nosso nicho nisso nos ajuda a manter o senso de eu, a continuidade da identidade pessoal. O desejo de encontrar opções melhores mantém o ego autorreferencial, orientado para o futuro, para o avanço em direção a um lugar melhor. Tem muita coisa, né? Mas basicamente é, uma vez que você sente que você foi separado, começa o jogo. O jogo começa porque eu preciso me sentir bem. Se para me sentir bem eu aprendi a me sacrificar, você pode falar, eu posso não estar conectado contigo. Depois eu vou falar, eu quero que tu te conectes comigo. Temos algo? Temos uma combinação? É interessante, né? Eu me sinto oprimido, depois eu te oprimo. E assim a gente bota uma aliança no dedo. Interessante. Quem se sacrifica mais aqui? Eu ou você? Se vocês pegam uma relação, quando as pessoas começam num lugar do tipo, porque você, porque eu, porque você. É bonito de ver. Uma rinha de galo é mais, é menos violenta. Porque você.
Eu sei de você. Então, eu busco o apego, que é eu vou me confirmar em ti, tu não te confirmas em mim, logo eu te odeio. Que maravilhoso. Eu te busco para que tu me confirmes, tu não me confirmas, logo eu te odeio. Interessante. Um bom negócio, né? Então, isso é o que se chama samsara, né? Você tá o tempo inteiro no jogo da busca de que algo externo vai te trazer a verdade, o preenchimento, a experiência. Quantas relações não foram feitas buscando a exuberância do outro, a segurança do outro, a verdade do outro, a... ele me ama, mas você ama? Não, mas ele me ama. Interessante. Bom pacote. Hum. Uau! Não tem fim. Não tem como. Então aqui a gente precisa desse lugar que é tipo, olha, o ego ele tende a buscar o que é melhor para si, o que vai confirmá-lo, o que vai trazer o que ele não teve. Mas tudo isso é um caminho de separação entre escolher entre uma morte ou de um leão ou de um crocodilo. O crocodilo mexe um pouco. O leão, ele sacode logo no teu pescoço. Interessante. Isso é o samsara. Não parta do pressuposto de que você é uma coisa, de que o mundo é uma coisa ou o outro é uma coisa. Você sempre vai encontrar o leão ou o crocodilo. Não tem jeito. Busque a verdade. Esse é o caminho do Buda Sakyamuni. Busque a verdade de si. Escolha, sim, sem dualidade. Escolha, sim. E aí, quando você escolher, você vai vivenciar a beleza e a feiura do amor sem achar que é você que está se perdendo ali. É claro que vai sofrer. Não existe amor sem sofrimento. Não existe. Mas é diferente ter o sofrimento projetado, com a existência projetada no outro, ou o sofrimento do tipo, se foi, isso se acabou, essa pessoa é diferente de mim, né? Ou é apenas a perda, a experiência da perda no mundo. Olá, olá, impermanência, né? Então, não existe relação baseada só no apego, né? Obrigado, Jessé. Quem pode seguir? Eu posso, João. Por favor. Por onde parou? O caminho. O caminho para o despertar não é um caminho daqui para lá. É o caminho do não caminho, da ideia do aqui para a realidade não conceitual do aqui. A realidade do aqui é primordial, intrínseca. Não é um conceito, uma ideia, um relato, uma interpretação, mas também não bloqueia ideias e interpretações, pois essas fazem parte do fluxo da lucidez na criação de padrões. A claridade já está sempre aqui e agora, mas não pode ser descoberta em nenhum lugar como algo fixo e duradouro. Então, obrigado, Cris. Esse é o ponto, entende? Não há busca definitiva, porque já está aqui. Mas a gente não nega a expressão, a gente não nega a vida.
Não há como negar a vida. Não há um personagem budista aqui. Só há o contato. O budismo é o caminho do contato. Esteja em contato. Tenha a instrução, que é o que a gente está conversando, e esteja em contato. Ao estar em contato, como ele falou previamente, verifique quais são os seus casulos kármicos. Onde é que você se esconde? Quais são as crenças fixas que te inibem de entrar em contato com mais liberdade? Acho muito problemático a ideia de casamento, às vezes, porque a ideia de na vida, até que a morte os separe. Você vai morrer várias vezes numa relação. A relação tem que morrer. A relação mãe-filho, a relação pai-filho, a relação amorosa, a relação de amigos, tudo isso tem que morrer. Você tem que ter um passo e voltar para si e soltar a projeção no outro. E verificar, uau, essa pessoa é diferente. E há um luto sobre a diferença. Quer vivenciar o inferno? Nossa, ele é diferente, ela é diferente. Mas eu vou dar um jeito. Logo, você dá um jeito com a mão e afoga a pessoa com a outra. É sempre um pacto. Nós estamos sempre tentando fazer pactos. O ego tá. Ou se afoga, né? Como? Ou Ou se afoga. se afoga, né? Porque, né? Então, o nosso caminho é sobre abertura para a verdade, né? E a verdade é cheia de diversidade. Ela é livre, ela é radiante, tudo está disponível. Muito bem, pode seguir, Cris. É. Dentro da família, dentro da vasta família do budismo, a abordagem de Dzogchen é particularmente útil para focar nas questões chave sobre quem somos. Dzogchen significa grande completude. Completude indica que não há mais, que não há nada a ser feito, nenhuma melhoria, o desenvolvimento são necessários. Grande indica a vacuidade, a ausência de natureza própria, inerente, e de qualquer essência e substância definidoras e definíveis. O Dzogchen é quem somos, cada ser vivo, cada indivíduo é parte do todo e partilha dessa plenitude. Sofremos e vagamos em confusão quando não descansamos nesse e com esse todo. Quando utilizamos indivíduo para nos referir à entidade separada que penso que sou. Despertar para a realidade da plenitude é a liberação da delusão, da separatividade. Hum. Então veja, quando esses ensinamentos chegam pra gente, a gente, muitos de nós, eu incluído, a gente sofreu de dissociação. Dissociou. Que é, ah, não, eu sou tudo. Não é bem isso. Ou, não, eu não preciso de terapia. Interessante. Eu lembro quando, durante muito tempo no budismo, essa era uma questão. Não, não preciso de terapia. Né? Ora, é verdade que tudo é completo, mas mesmo tudo sendo completo, você tende a se sentir uma vítima. Isso não muda a tua natureza. Mas
Socialmente, você sempre coloca um pouquinho de cinzas na tua comida. Vamos ver o que é isso. Relativamente. Ou você primeiro serve o prato do outro e fica olhando ele comer para ver se tá gostoso. Só depois você come a sua comida. É bom ver o que é isso. Se o outro não gostou da sua comida, o que é que você faz com ele? Então, assim, esse é o jogo relacional. O jogo relacional é, é da tua escolha. É muito importante entender isso. É preciso ter bom senso. Tu quer que o outro te engula? Tu quer engolir o outro? É o teu bom senso. Só que no Dzogchen, o que o Dzogchen vai dizer, não, olha, tudo já é. Tudo é a natureza aberta e criativa. Essa é a prática que você carrega com você o tempo inteiro, que você se massageia. E com isso, é um fato, você vai desfazer os pontos fixos, pouco a pouco. Mas você não faz você não mira você não faz Dzogchen buscando terapia. Você faz Dzogchen buscando a verdade. Por quê? Porque é você que vai adoecer, é você que vai morrer, é você que experimenta o desgosto da projeção, de passar uma vida projetando nos outros as suas questões. Quando você descobre, uau, é isso. Ah, essa imensidão, essa grandeza da vacuidade. Não há verdade definitiva em lugar nenhum. Toda verdade relativa é uma construção. Ah, uau. Quanto mais eu me aproximo disso, mais eu me aproximo da verdadeira casa, a verdadeira mãe. Eu saio da perversão, que é o filho, a filha que tenta manipular para ter mais amor da mãe ou do pai, ou a mãe ou o pai que tenta manipular para ter mais amor da filha ou do filho. Não é sobre isso. É sobre quem somos aqui agora. O que é o aqui e agora? A gente volta para aquela frase. Se tudo que você vê, escuta, sente, pensa ou percebe são nomes atribuídos pela tua própria mente, o que é este momento? Se a gente entra dentro disso, há dois caminhos dentro do budismo. Um caminho é o caminho do poder. Fulano, Beltrano, Ciclano, não sei quem, não sei quem, não sei quemzinho. Falam isso. E eu escuto. E um dia, quem sabe, eu chego em algum lugar. É um caminho de submissão. Muito interessante numa cultura muito patriarcal e monárquica. Isso é um caminho. O outro caminho é fulano, beltano, ciclano dizem isso e isso é meu. Eu faço parte disso. Eu não faço das figuras que projetam Dharma, eu não transformo elas em senhores feudais. Eu faço delas meus companheiros amorosos, eróticos. Isso não significa dormir com elas, né? Embora parte do budismo acho que é, às vezes que é o caso, mas não é. Não, não é o caso. É construir o teu caminho como, uau, isso é para mim, é meu direito. Hum.
Isso é muito importante. Ok, Cris. Hum. Se é tão simples, se já estou basicamente bem, se eu sou parte do todo, por que eu não sei disso? Todo não é uma coisa, não é um objeto de conhecimento. Aprender algo a respeito dele não é o mesmo que se sentir em casa nele. Não é algo palpável, não tem alças, bordas ou rachaduras. Você, a pessoa que está procurando, não conseguirá encontrá-lo se continuar a olhar do seu modo habitual. Precisamos relaxar e acolher o que vemos, sem interferir naquilo que é. O ego busca identidade por meio de opiniões e ações que alteram o que surge. Quando nos abrimos para o que é, há uma clareza simples, iluminando tanto o objeto quanto o sujeito. Com essa imersão no esplendor, somos a verdade imutável do que sempre fomos e do que é o mundo e do que o mundo sempre foi. Obrigado, Cris. Então vejam, a dança é ego, prática, abertura. Ego, prática, abertura. Dois, três, plié, né? Dois, três. Aqui não é ego, prática, ego. Não é sobre isso. Nem também é prática, é, prática, ego, prática. Deixando o ego protegido entre as tuas duas práticas. Não. É uma experiência de contato. O ego não é contato, o ego é conceito. Ele institui o tempo inteiro percepções fixas, sensações fixas, familiaridades, né, formações mentais fixas. O ego tem gosto de casa. Isso é assim. E aqui não. Abertura, 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 né? O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Uhum. Ego, prática, abertura. Ah, mas eu me perdi, eu voltei. Ok, tá dentro da abertura. Isso não muda a tua natureza. Nada que você faça muda a tua natureza. Ah, então pode tudo. Experimenta fazer tudo para tu ver. Experimenta. Ah, assim é muito bom. Assim pode tudo. Experimenta poder tudo, né? A gente não consegue. A polícia chega na primeira possibilidade. Muito bem, vamos conversar um pouquinho. Hum, Vamos ver se o conceito está claro para todo mundo. Eu tenho que deixar minha imagem fixa aqui João. porque o pessoal pediu. Oi, João. Vanessa, depois Cris. Oi, perdão. João, maravilhoso. Fui anotando aqui, porque Hum, depois eu vou ter que reler, né, tudo que você trouxe. hum, O que ficou muito latente em mim é quando você fala desse ego, prática e abertura. hum, Eu percebo que até a gente fez um encontro no sábado com o Bruno, e em algum momento a Cris estava também, e a gente falou muito desse lugar de vítima, né? uhum, Que o primeiro passo é trazer consciência, né?
tô na vítima, tô aqui, uhul, me deem Uhum. colo e tal e tal. E aí você fala, traga consciência, né, para os papéis que você ocupa no mundo. Então, tipo, no meu caso, contra a gordofobia, Uhum. homossexualidade, né? Tem essas caixas. Eu nunca gostei de rótulos, eu nunca fui uma pessoa que fico me colocando a partir disso. De um tempo para cá, eu comecei a fazer para poder talvez tirar. Então, aquela coisa. Eu entro na caixa, sei que pertencia a essa caixa, entendi e saio, sabe? Eu tô fazendo esse movimento. E aí me faz pensar que esse ego prática abertura seria esse movimento. Então, eu venho com o meu ego cheio de informação, tenho uma prática que seria essa consciência que eu trago Uhum. para a presença e entendo um pouco do que eu estou vivendo a partir do ego. Dando esse exemplo da vítima, então tá, a Uhum. vítima tá aqui, toda hora eu tô indo ali porque ela me ajuda, me protege, me dá colo, sei lá, esse papel. Uhum. E a abertura, para mim, que seria essa verdade das coisas, é que não é tão clara. Eu vejo Uhum. que eu vislumbro essa verdade quando eu estou mais focada, quando eu Uhum. me dedico mais a processos meditativos e tudo, mas Uhum. parece que eu estou sempre voltando pro ego, tipo, como se Uhum. agora eu estou tentando uma liberdade geográfica, tentando uma liberdade desses rótulos que eu nunca gostei de entender, Uhum. de usar. Mas onde está essa verdade? Não, então parece que eu Uhum. tô dessa abertura. Quando eu vou para abertura, eu tô pisando lá e eu volto, sabe? A sensação que eu tive foi Uhum. essa. Van, tem uma coisa aí que tu tá trazendo pra mim que é uma tentação que a gente tem, sabe? De terapeutizar o Dzogchen. Tá, tá, Que é, por exemplo, tu fez associação com o grupo de Bruno, então assim, tá. tem um paralelo claro nisso, sabe? Que é assim, Uhum, quanto mais tu fizer a prática, mais, é, mais tu vai perceber que o ego, e mesmo os traumas do ego, não te definem. Quanto mais prática, quanto mais familiaridade com esse lugar, o que é vacuidade, o que é o aqui e agora. Essa frasezinha que a gente falou, se tudo que você sente, vê, sente, pensa e percebe, são nomes atribuídos pela tua própria mente. O que é esse momento? Eu notei isso. não sou definível. Isto aqui não é definível. Uhum. Relativamente, isso é definível, mas essa própria definição muda a todo momento. Então, eventualmente, eu acreditei nas definições que me deram. Por quê? Porque eu era pequena e precisava de lugares. E me ofereceram lugares. Mas eu nunca fui a esses lugares. Eu acreditei porque eu era pequeno e eu não tinha para onde ir. Você é sabida. Você é diabólica. Você é isso, você é aquilo. Eu acreditei nas definições do trauma. Meu pai é isso. Minha mãe é aquilo. Eu precisei dessas definições. Precisava me proteger deles, dos aspectos doloridos ou disfuncionais ou desequilibrados deles. Precisei disso. Mas nem eu sou isso, nem eles são nada, nem há uma verdade definitiva em tudo. Uma das coisas mais comoventes é você ver uma pessoa que traumatizou muito outra e agora ela tá muito idosa. Aí você não pode chegar e dizer assim, você lembra o que você fez? Uhum. Te odeio por isso. A pessoa, "Oh, oh." Agora você vai ver. Interessante. É interessante, né? Uau! Não há aquela mais aquela pessoa ali. Nunca, ela nunca foi aquilo. Ela apenas não conseguia lidar com ela mesma e ela gritava e atacava e machucava. E havia alguém
um serzinho que queria muito pertencer. Então aquelas palavras eram muito caras, doloiam muito. A gente chama isso de trauma. Mas no Dzogchen é uau, né? A verdade do aqui e agora tá aqui. A gente não usa o Dzogchen como retrospectiva, a gente não terapeutiza com o Dzogchen, Tá. né? A gente usa o aqui e agora aqui. Não, aqui. E isso produz benefícios, incluindo psíquicos terapêuticos, mas a gente não foca nisso. Tá. Na verdade, eu acho que essa dúvida surgiu só para entender que eu saí um pouco mais centrada. Quando você falou dos aspectos, entende? Então, eu Uhum. fui nessa linha. Então, porque não é uma prática que eu tinha, é muito recente de falar, Uhum. então, beleza, eu tive essas marcas da gordofobia, eu tive Isso. essas marcas e tal. Então, assim, é como se a gente fizesse um reconhecimento disso e Uhum. deixa passar, não fica apegado a esses. Terapeuticamente sim, né? Mas no Dzogchen, por exemplo, tu tá na prática, tu não tá necessariamente pensando nisso. Uhum, Assim, terapeuticamente tu tem que pegar aquilo, tu tem que trabalhar aquela marca. tá. Terapeuticamente sim, porque é uma coisa focada. Então assim, se a gente dissesse ego, terapia, ego melhor. Esse é o objetivo da terapia. Uhum, Um ego mais saudável, uma uhum, relação mais saudável com o mundo. Esse é o objetivo da terapia. uhum. Só que no Dzogchen é ego, prática, abertura. Dentro da abertura, possivelmente vai ter um ego mais saudável. Ah, bom. Possivelmente, mas é a prática de investigação da natureza. Qual é a prática? A prática de investigação da natureza da realidade. O que é a realidade? É o aqui e agora. Nós investigamos o aqui e agora. Nós investigamos isso que se chama experiência. Seja como expressão de sensação, de percepção, de pensamento. A gente diz, isso aqui tem alguma verdade absoluta? Algumas pessoas gostaram do meu cabelo, outras pessoas não. Eu gostei. Isso. Será que eu gostei? Hum, e agora? Eu me alio com os que gostaram? Entende? Isso é samsara. Uhum, Quem gostou é do meu time. Não, não sei. Vocês entendem? uhum. Então, assim, a verdade não é dada. A experiência é insondável. É insondável. Eu Então, vou. assim, ego, terapia, ego melhor. Nenhum problema com isso. Isso faz parte do voto Bodhisattva. Melhore o ego. Melhor, é o famoso bicho melhore, né? Pessoa melhore. Dê uma melhorada nisso. Desse jeito tá difícil. Isso é relativo e importante. Mas o Dzogchen é ego, prática, abertura. Isso não fica nem no campo relacional, né? Quando você fala, não, Não. racional, né? Não vem nem para conversa, né? Só passa. A conversa é um dos aspectos. Uhum. É um dos aspectos. A Como última tudo. coisa, a gente percebe que não está colado nessas informações, por exemplo, quando você deu o exemplo do cabelo, Uhum. quando alguém fala de nós e isso não vira uma história, né? Ou mesmo assim, ah, não gostou, ah, tá bom. Que inconveniente da sua parte. Uhum. Priu. Tá. Não há nada, é espontâneo, tipo, ah, tudo bem. Ou, aham, tá bom. Interessante. Ou, ok. Mal educado. Não há um lugar fixo. Passou, ok. Tá, não Hum, apega, né? tipo, Obrigada. não é um lugar tipo, ok, pode falar o que você quiser. Você é um personagem. Ninguém é assim.
Uma solução, ok. Interessante. Chegou, agora chegou. Muito bem. Cris, Hum, Pegando o condão do ego, prática e abertura, uhum, eu queria, é, eu queria resolver algumas confusões sobre o que eu compreendo como abertura, na uhum, verdade, que pode ter confusões aí no meio do caminho. uhum, Quando eu penso quando eu penso em abertura, eu penso na experiência de abertura durante a prática em meditação, obviamente, e na abertura na vida, meditação, na vida cotidiana. uhum. E eu não dissocio, na verdade, eu não dissocio a meditação que anda, né? Quando o praticante sai e vai para o mundo e está Isso é a ainda. prática, Cris. Isso é a prática. Então, abertura, Abertura é o fruto da prática. abertura. Quando me E- vem abertura, me vem o resultado disso, é engraçado. Isso, é o Sim, resultado. mas, mas o resultado, o que eu tenho de lembrança agora é relaxamento, conexão, não crítica, Hum, não sofrimento, hum, ah, fruição, hum. Isso tudo é abertura, né? é abertura. É. Mas a A abertura você gente não está pode em dizer. estado. A gente não tem como dizer Então, o que ela é, né? isso que eu ia falar. É isso, você pegou antes a questão. É, fica difícil falar sobre abertura, Isso, é difícil falar. O que a gente sabe é que uma né? boa investigação, que é uma boa prática, traz abertura. E a Entendo. abertura, ela mesma, não é algo. Em Ela é nenhum apenas, estado, nem é um em nenhum estado. estado alterado. Não é um Ela estado é alterado. ela. Ela é apenas o contato, mais contato com a realidade. Quando a gente fala realidade, não é o contato gestáltico, por exemplo, que é o contato do eu com o aqui e agora. Não é isso. Também não exclui isso. É o contato com a verdade. Como você se sente? O que vem quando você percebe que você não é um lugar fixo, nem nunca foi. Isso como conceito, eu ia ficar muito feliz. É abertura. Mas isso é uma ideia. Você pode dizer, não, mas não é Sim, ideia. A abertura é não tipo, é ideia. investiga, investiga. Como é poder Hum, entrar nesse lugar, ou estar com essas pessoas, olhar o teu medo e sentir, medo e eu vou. Como é dizer medo e eu não vou, por exemplo? Como é ir? Como é não ir? Como é sempre não ir? Como é ir e falar sobre como se sente? Como é desejar? Como é dizer eu tenho receio? Como é querer, né? Então, assim, muita coisa vem. A gente não tem como rotular a abertura. O que a gente sabe é, como se diz na Prajna Paramita, uma vez que os bodhisattvas não têm nada para atingir, eles se manifestam através da confiança na Prajna Paramita. Prajna, sabedoria, Paramita, qualidade. Elas meditam na qualidade da sabedoria. E ao fazer isso, não há medos. Significa não há restrições. As restrições são contextuais e não autoimpostas. Eu não vou abusar de alguém, eu não vou pegar em alguém de forma. Não é sobre isso. Não ter restrição não é sobre isso. Não ter hum. restrição é.
Eu não vou acreditar que eu sou um criminoso, ou não vou acreditar que eu sou isso, que eu sou aquilo, ou que o outro é isso, ou que o outro é aquilo. Ok, interessante. Uau. Uhum. Não há medos. Uma vez que não há medos, se manifestam na confiança, na prajna paramita. Mas a confiança também não é conceitual, ela é vivencial. Ela é pela contemplação do tipo, uau, eu nunca fui, nem nunca serei, nem o outro foi, nem nunca será definitivo, absoluto. E ainda assim, tudo tá aqui, tudo tá aqui. Nossa, esse é um desbunde, desculpa falar, mas. Não tem Porque a nossa problema. crítica então, o crítico interno é o que se manifesta É, entre os caminhos, né? Entre os caminhos, mesmo a suposta, né, a mente de praticante que se instaura. isso, Captei, consegui, abertura, uau, pronto, perdeu. Ai, nossa, isso. aí lá vem o É. crítico. Eu vou fazer minha Nossa, abertura acontecer, né? Eu vou falar como a minha e- abertura falaria. Isso não funciona, e- não é funciona. fino, é muito fino. Obrigado, Cris. Obrigada. Joyce? Boa noite, gente. Eu estou aqui, assim, impactada com esse livro, porque eu Uhum, acho de uma generosidade, assim, tão grande, né? A James, ele traz um ensinamento tão profundo, assim, de uma forma tão simples, assim, uhum, usando uma linguagem tão acessível. Então, eu estou bem impactada, assim, uhum, esse ensinamento tem me atravessado muito. uhum, Então, é, uma coisa que eu estava pensando, né, enquanto eu estava lendo o livro. E, gente, vocês estão me ouvindo, que tem um bocado de caboclo de lança passando na minha janela. Carnaval em Recife. Então, eu estava pensando, né, sobre essa questão de como que a gente se afastou tanto do que realmente somos. Eu acho que o uhum, livro traz isso do começo ao fim, assim, desse- a gente perdeu a capacidade de reconhecer essa natureza, né, que somos. uhum, E a tal ponto de a gente conceitualizar tanto as coisas, de a gente se confundir com isso, né? Dessa uhum, necessidade de querer entender, por exemplo, o que é que seria essa abertura de maneira conceitual. uhum, E aí tem uma parte do livro que me atravessou muito, que foi sobre o espelho, né? Da metáfora do espelho, que uhum, ele fala sobre a questão da hospitalidade, né? Do uhum, quanto que a gente que a mente da gente estaria, né, dentro dessa metáfora do espelho, como esse lugar hospitaleiro, né, de uhum, que dessa vacuidade, desse espaço, né, que acolhe tudo. A gente dentro dessa fixação com o ego, a gente está o tempo todo querendo banir algumas coisas e acolher outras, né? Aquilo uhum, que aparentemente, né, nos favorece, a gente quer atrair para a gente, e aquilo que aparentemente nos desfavorece, a gente quer afastar, uhum, né? Então a gente passa a vida toda nesse jogo mesmo, né, confuso, e a uhum. gente se perde completamente, dissocia, assim, Isso. a tal ponto de ficar, eu tô aqui o tempo todo, assim, ouvindo e me provocando, assim, essa reflexão, Uhum, né, de, gente, assim, a gente se afastou muito disso, né, a isso. ponto de estar tão fixado e não conseguir se ver sem isso, assim, né, de achar que a gente precisa se posicionar e, claro, eu não estou discutindo a questão relativa, né, que você já trouxe, né, das discussões políticas, sociais, Uhum, obviamente que eu não estou desconsiderando isso, mas eu estou falando dessa perspectiva mais da abertura, né, do quanto que a uhum, gente está o tempo todo querendo aquilo que a gente acha que é bom e querendo se afastar daquilo que é uhum, negativo, né, e dessa é tão profundo para mim que eu fico com dificuldade de achar palavras, mas dessa demanda que a gente tem de achar que a gente é um ser individual, uhum, né? Que está achando que a gente é uma entidade separada. Mas aí uhum. eu fico pensando, né? Se a gente não é uma entidade separada, a gente pode dizer que a gente é uma entidade. Isso é uma pergunta, né? Coletiva, ou isso também é mais uma forma de. Eu acho que é mais uma forma de conceitualizar, né? Eu estaria de novo fazendo o mesmo jogo do ego de tentar Isso. conceitualizar essa abertura. Não seria isso? Isso, entidade é só uma palavra.
É muito boa isso, porque quando vocês vão investigando, vocês vão encontrando esses lugares fixos. Ah, então eu já sei, né? Entidade é uma palavra. A expressão criativa continua presente. E ainda assim, a gente usa palavras. A gente usa com mais eroticidade, com mais fruição, com mais gostosura. Ah, isso. Essa é a minha dor. Eu tô sofrendo. A gente não usa palavras, tipo, só por falar. Palavras são coisas muito bonitas, muito poderosas. Artes delicadas. Às vezes a gente fala só por falar. Às vezes não. Uhum. Obrigado, Joyce. Tiago, Boa noite, pessoal. boa Consegue noite. me ouvir? Sim. Minha pergunta é bem simples e direta, João. Assim, como sentir uma determinada sensação, um pensamento, sem se apegar à angústia que esse pensamento traz? Uhum. No caso, um desconforto com a vida mesmo. É uma questão mais terapêutica, né? Porque assim, se tu vai pro Dzogchen, porque a gente tá estudando, né? E tu diz, eu sinto desconforto pela vida. Às vezes eu sinto isso, às vezes não. A pura expressão do desconforto, a pura expressão do desconforto está presente. Então, eu não preciso buscar por atalhos, né? Eu preciso sentir de fato, né? Tu imagina, né? Se tudo é a criatividade da mente, existe a experiência do desconforto. O desconforto é desconfortável. Apenas isso. O desejo é apenas mobilizador. A raiva é apenas oposicional. O orgulho é apenas autorreferenciamento. Você vê, ó, essa é a experiência. Hum. Mas a experiência, ela não institui nenhuma verdade sobre mim ou sobre o mundo. E ainda assim, ela não está separada da criatividade do que eu chamo mim e mundo, que são apenas a própria criatividade, expressão, radiância da vacuidade. Só isso. Então, o próprio desconforto é o caminho da iluminação. O que quer que se sinta não precisa ser alterado. Por quê? O que quer que se veja, o que quer que se sinta, o que quer que se perceba, é apenas a expressão criativa, a pura manifestação desconfortável. Para isso, ele tem que estar aqui. Mas eu também não posso querer que ele fique, nem posso dizer para ele ir embora. Eu não posso alterar nada, porque tudo é expressão criativa dentro da prática. Se você está fazendo a sua prática. Se você não tem condições de fazer isso, você precisa buscar uma cadeira, colocar o desconforto para conversar e desconforto, fazer a terapia. Precisa de apoio para que o desconforto não te oprima, porque oprimido, ou sufocado, você não consegue fazer bem a prática. Eu acho que isso me lembra transmigrar, né? Como fala Lama Padma Santa, né? Querer sair de uma determinada situação
Uhum. buscando em outra situação uma coisa que não vai se concretizar, mas vai gerar um outro tipo de Ah, sofrimento, dependendo talvez. da situação, é o que você tem que fazer. Dependendo do momento, é o que você tem que fazer. Então, assim, depende. Eu posso fazer uma prática de reconhecer que o desconforto é a criatividade do aqui e agora? Isso me conecta? Isso faz sentido pra mim? Se não faz sentido, eu posso só estar me machucando, querendo fingir, ou fingir não, ou me forçando a estar numa prática que não se encaixa comigo. É preciso. o- não, eu preciso de ajuda para tirar o meu desconforto. Preciso de apoio. O budismo ele não, ele tem partes muito terapêuticas, né? Tradicionalmente, né? E o Buda da medicina emana toda a psicoterapia, todo o trabalho emocional, todo para ajudar os seres com os seus sofrimentos. Então, eu preciso ter as duas coisas, eu preciso saber. Esse é o caminho da sabedoria que a gente está trabalhando aqui. Há o caminho da habilidade, dos meios hábeis, como o Lama diz. Meios hábeis. Ah, tô conseguindo ou não tô conseguindo? Tô conseguindo, ok. Então, vou olhar a prática e usar meu desconforto como caminho, como uma liberação. Tipo, ok. Hum. James fez a quimioterapia, mas enquanto isso, ele sentia muita dor. Mas a dor é a expressão criativa da vacuidade. A dor não são as chamas do inferno. Depende. Então, isso é interessante, né? Muito bem. Flávia? Ei, João, oi, pessoal, boa Boa noite. noite, querida. João, você falou assim, que o budismo é contato. Uhum. E eu queria saber mais que contato, explanar um pouco, explanar o conceito do que não pode conceituar, porque senão perde o contato. Uhum. Mas é porque você também falou que a verdade é intoxicante. E Uhum. aí me parece assim que um contato no campo relativo ou que essas intensidades de exacerbar os contatos talvez encubra o contato no silêncio, da solidão, da Uhum. retidão. Uhum. Então, e que a gente fala muito assim no campo relativo ao contato virtual e o contato presencial. Uhum. Mas eu imagino que é algo mais abstrato. Uhum. Eu queria fazer um pouco de contato com a palavra contato. A gente tá aqui agora. Então vamos experimentar isso. Vamos abrir a coluna, abrir o peito e a gente tá aqui agora. A nível relativo, eu posso descrever e pode ser muito tranquilizador descrever cada sensação do meu corpo. Olha, minha, meu quadril, eu sinto minhas nádegas, eu sinto minhas mãos sobre as minhas coxas, eu sinto uma leve tensão na minha barriga, eu sinto a minha respiração. Isso é um nível de contato. Um segundo nível de contato. Eu percebo que eu sempre penso isso sobre mim. Em Gestalt eles chamam dar-se conta.
Percebo que eu sempre penso isso. Eu percebo que eu sempre faço isso. Contato com as marcas, contato com os mecanismos. Então, isso que eu chamo de atenção, quando isso está projetado ou no corpo, ou nos pensamentos, ou nas marcas mentais, isso produz resultados. Isso produz insight ou experiência de tranquilização. Se você continua fazendo shamatha, você fica tranquilo. Se você coloca contato nas suas marcas mentais, que é o que a terapia faz, você fica com mais claridade. Uau! Parece que isso sempre faz, isso acontece sempre. Então você pode botar o contato no corpo, o contato na mente. Só que o contato aqui ainda é outra coisa, porque ele não é propriamente a atenção apenas. Ele é o contato com a verdade da vacuidade. A gente não está abrindo mão dos outros. Os outros são muito importantes. Então, o que esse contato aqui é? Tenha contato com a experiência ou com com a verdade ou a facticidade de que nada em lugar nenhum tem existência inerente, nem dentro, nem fora de você, nem que você queira muito, nem que você negue muito. Como você chega nisso? Examine, examine. O que quer que você observe são nomes atribuídos pela tua própria mente. Tais experiências seguem apenas sendo, os rótulos sobre elas apenas seguem processos criativos. Eles não chegam a lugar algum. Não chegam a lugar algum. Os rótulos sobre si, os rótulos sobre o mundo, os rótulos sobre o outro, os rótulos que vêm das reações traumáticas, de carência, apego, fixação, eles não chegam a lugar algum. O aqui e agora segue nu. Segue. Muitas roupas são colocadas, ele segue nu. Ah, então não é para colocar roupas. É impossível não colocar roupas. Mas a cada roupa é um personagem diferente. Ou é um aqui e agora diferente. Ou é um movimento diferente. É a diversidade da vacuidade. Que não estabelece nenhuma verdade definitiva. Isso é o contato. Com isso, contato com o mundo, contato com as pessoas, contato consigo, contato com tudo é muito interessante. Muito interessante. Porque isso não, isso sim. Eu quero isso aqui. Tá. É. Uau! Sempre? Uau! Então você vai ganhando experiência, mas você ó, volta para a regulação com a sanga, com o Dharma, né? Por isso que eu digo, a sanga não é bonita. A sanga é a expressão criativa. O Dharma, ele não vai te atender, porque o Dharma é a verdade. Ele não pode ser adaptável. Você precisa praticar, precisa fazer a investigação, né? E o guru, ou o Buda, ou a Buda, ou a guru,
geralmente é uma pessoa que vai trazer alguma densidade na tua vida. Vai fazer tu se perguntar coisas ou tu olhar para coisas. Uau. Hum. Muito bem, pessoas. Vamos. Obrigado, Flávia. Obrigado a todo mundo que está aqui no nosso encontrinho maravilhoso, muito feliz. João, Oi. fiquei curiosa com a expressão criativa desse teu desenho. No fundo, tô horas para te Ah, perguntar. tu tá perguntando. Não é meu. Achei tão lindo, Tu tão achou? diferente, Ai. curioso. É, né? É. É um peixe, Se eu disser parece. o que é, aí. É. Mas não é meu, não. Fosse meu, eu dizia o que era. Oh, meu Deus, olha aí. Muito bem, Ai, Ana. que Que lindo! lindo. É Que um bacana! João. É o João de Ana Paula. Ah, O João de Ana Paula, muito bem. muito bem. Muito bom. Gostei, achei lindo. Lindo. É, a gente vai agora fazer a prece longa vida, tá? É, James confirmou, não sei se eu falei aqui que ele confirmou que vai estar em Portugal de 1 a 12 de agosto, né? Acho que eu falei. Quem quiser vir, venha. Quem quiser ir, vá. Quando, João? 1 a 12 de De agosto? agosto. 1 a 12 de agosto. Então, Mamokandro yoki tomote, bachezazaje pamoda, rigidag musanga yashium, machikandro tsuki dentui, jintsulo, kidzape, tengyuchi. Chefa de todas as mamos e daquines, você remove todos os obstáculos, Dodipamo. A Senhora dos Kulas, Sangyá Yashium. Através do poder das deusas selvagens e daquines, que James Lowe tenha uma longa vida. Eu pensei a gente fazer uma coisa também, estava aqui pensando agora, que era a gente criar grupos, quem quiser, né? Grupos para que vão ler ou estudar o livro separado quando terminar a apresentação, e esses grupos vão trazer para cá suas questões ou seus comentários, porque depois de um tempo vai cansar isso de eu ficar falando. Vai ser importante a gente fazer um processo mais horizontal, para ir mastigando, para ir experimentando. Então, minha sugestão e é que vocês criem esses grupos, vocês chamam fulano, cicrano, beltrano, para estudar contigo, ou para se reunir uma vez por semana, se você quiser, uma vez a cada 15 dias, mas para vocês comentarem sobre o livro, né? Acho que pode fazer sentido. Vocês podem fazer por afinidade geográfica, ou se vocês disserem, ah, não, a gente não quer escolher, a gente quer sorteio. Ah, não, eu não quero fazer, tudo bem, tá? Ou pode fazer geográfica, pode fazer, não, ah, eu gosto muito de fulano, eu quero fazer com ciclano, tudo bem. Você faz com quem você quiser. Mas isso é uma forma de aprofundar e de tirar mais dúvidas, porque às vezes aqui a gente fica meio inibido, né, de perguntar e tudo. Mas quanto mais degustação horizontal, melhor, sabe? Melhor. Faz sentido isso? Ok. Então eu vou botar no grupo João, do... eu acho, desculpa te interromper, eu acho que Uhum. tem gente aqui no grupo, pessoas que estudam budismo, estão em contato Aham. há mais tempo, não? Tipo, a Madame parece que eu sugiro essas pessoas que têm mais estrada. Aham. Tipo, eu não me sinto apta a. Eu sou uma aluna ouvinte, mas assim, Aham. discutir, porque eu não. Não, mas não é É isso. tão novo. Não. Mas não é isso. É para tu tirar, por exemplo, esse grupo pode ser legal para tu tirar dúvidas. Pode ser legal Mas, para tu. mas então, tirar dúvida como? Eu não
me sinto apta a tirar dúvidas de Mas tu ninguém. pode trazer para cá as dúvidas que tu não consegui. Tipo, olha, isso aqui eu não consegui. O nosso grupo conversou, mas a gente não chegou, não cheguei num lugar, né? Ou eu achei isso bonito, eu queria partilhar isso porque é bonito, como o Joyce trouxe, né? Tipo, é bonito isso, eu quero partilhar isso, né? E aí a gente pode aqui reunir um pouco a súmula do que cada grupo está sentindo, o que está vendo, o que está trabalhando. Acho que pode ser interessante, né? E aí a gente consegue passar o livro de maneira mais fluida, né? Mais fluida, porque tem muitos poemas aí. O que é esse poema? Como é? Maline não está aqui mais, mas é. Tem poemas que não são tão fáceis, né? O que é que ele está dizendo? O que é isso? Vocês entendem? Todo mundo aqui, o livro chegou. O teu chegou, Ana Paula? Não ainda, né? O de Margarida. O teu chegou, Márcia? Não. Lembra que eu não comprei? Ainda vai Achei que chegar. tinha comprado. É. Ainda vai chegar. Tá. Também. É. Então, tem que ver. Aconteceu alguma coisa com os Correios do Rio, né? Bora ver. Então tá. Então vamos esperar mais um pouquinho. A gente vai seguir. Eu vou esperar mais esses livros chegarem. Mas quem quiser ir montando os grupos já pode montar. Grupos de 3 a 4, tá? Acho que pode ser bom. Tá bom? Beijos. Até já. Ah, semana que vem a gente não se vê, que eu tô em Olinda. Beijo. Bom carnaval. Obrigado. Bom João, carnaval. amanhã vai ter meditação? Tem às 7. Tá bom, Tá? obrigada. Beijo. Beijo, obrigada, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.